começando o SBT Esportes desta quinta-feira e é hoje, torcedor do Corinthians, o jogo decisivo valendo vaga na grande final da Sul-Americana, por isso desde já eu quero a sua participação através do 12991848566 ou através do meu Instagram, @LucasTavaresOficial. E eu diria que a nossa arquibancada está preta e branca hoje, porque os nossos comentaristas já estão posicionados. O Ludi, corintiano, que rapaz, deu um aperto no último jogo do Cecel. Você lembra o que aconteceu? Cecel prometeu, só mandei áudio. Cecel, só falta um. Ei, Cecel. Ô, Cecel, tudo bem? Você faz parte também. Separando até camisa já. Ó, aliás, Cecel, teve gente... Você lembra que a gente falou ontem do Penharol? Então. Não ia acontecer, né, Cecel? Não ia, não tem como. Paulo Campos, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar com vocês nesse maravilhoso programa. É hoje, hein, Paulo? É hoje. Irmão, jogo brabíssimo. Mas vamos torcer, porque vai ser uma coisa maravilhosa. Finalistas de Libertadores, finalistas de Sul-Americano, os times Copa do brasileiros, Brasil, né? Campeonato Brasileiro. Olha o nosso Brasil, nossos clubes brasileiros levando o futebol sul-americano no topo novamente. Isso não tem preço. E aí, Arthur, tranquilo? Tranquilo. Calma. O torcedor corintiano está vivendo decisões há mais ou menos uns 4 meses. Né? Cada jogo é uma Cada nova semana é uma decisão, final uma diferente final nova. e hoje não seria diferente. Bom, pra gente esquentar então, torcedor, a página oficial do Corinthians soltou um vídeo bem legal pra esquentar os motores pro jogo de mais à noite. Solta aí. Definiu! O nome dele é Hugo Souza! Não são mais 49, são 50 gols com a camisa do Corinthians! Golaço de quem fez um grande primeiro tempo, golaço de quem a torcida queria ver em campo. Tá chegando a hora, a gente vai falar, claro, tudo sobre esse jogo. Só que um detalhe importante é que a Sul-Americana já conhece o seu primeiro finalista, que é o Cruzeiro, Ludi, do Cássio. Olha o que está se desenhando para essa competição. E cai uma pressão em cima do Corinthians, né, Lucas? Porque 2 brasileiros na final da Libertadores, mais um brasileiro na final da Sula. Se o Corinthians não voltar com a classificação de lá, provavelmente vai ficar feio pro Corinthians, porque todos foram buscar as suas classificações fora de casa. Fora de casa, né? justamente. 2 clubes foram pra Argentina, ontem o Botafogo foi pro Uruguai. Então o Coringão precisa voltar com essa classificação, porque é mais uma pressão para ter uma final brasileira. E reencontrar o Cássio nestas condições, nem o melhor diretor de cinema poderia fazer uma coisa como essa. A gente tem os lances do jogo de ontem do Cruzeiro. O Cássio foi muito bem, muito decisivo, mas impressionante. Que pena. Né? Que jogos. O Arthur, numa final, cresce, né? Corinthians e Cássio. No Corinthians e Cruzeiro, mas com o Cássio do outro Corinthians e lado. Cássio, Mas eu digo Corinthians e Cássio porque, obviamente, as atenções estariam voltadas a esse Com reencontro. certeza, com certeza. Quem tá mais pressionado? É o Cássio, é o Corinthians que vai chegar e falar, poxa, porque se for para uma disputa de pênalti, você imagina que o Cássio conhece todo mundo. Só que todo mundo conhece o Cássio. A gente conhece o Cássio, a gente sabe que o Cássio está acostumadíssimo com decisões. Para ele, acho que não pesa absolutamente nada. Eu acho que uma final para o Corinthians hoje seria de muita importância para esse momento que o Corinthians vive. Então, voltar com a classificação do Paraguai vai ser muito importante para essa fase do Corinthians. E para, quem sabe, a gente o ano que vem beliscar uma Libertadores. Olha só, você vê? Ele Ô, Cecel, que é isso, Cecel? Ô, deixa Paulo, o mas Cecel. fato é que os times brasileiros realmente estão dando conta. Estão fazendo a diferença, Lucas. E hoje a torcida, se existe 101%, é Corinthians. Lucas, a equipe vai entrar em campo, primeiro, sabendo que tem 3 brasileiros nas 2 finais, das 2 maiores competições do continente. O que acontece? O time do Corinthians, pela estrela, pela força, vai botar, vamos dizer assim, o sangue dentro de campo. Hoje você vai ver uma equipe do Corinthians jogando futebol, logicamente, contra uma equipe forte, Assim eles perigosa, esperam, como o Racing, mas acima de tudo você vai ver uma equipe aguerrida, lutando. E antes do jogo, pode ter certeza, nós vamos para a final.
nós vamos ser o 4º brasileiro na final. Pode ter certeza que isso no vestiário vai vestiário acontecer. Eu acho que eu vou mandar o Paulo Campos pra fazer essa preleção de hoje, hein? vai. Paulo, Vou tô lá. tô Vamos pedindo. ligar pro pessoal. Vou ligar Arrepia, agora, gente. vou ligar agora pro Augusto pedir um jatinho pra você. Filho, Não, sei lá, mas- filho, eu, na hora, estarei lá torcendo na televisão, mas o espírito SBT, brasileiro ligadinho. no SBT ligado para assistir essa final, Mas o Paulo essa tá certo, partida. uma semifinal do Sul-Americano, uma decisão como essa, vale muito a parte Deus. emocional. E não Vale tem, muito e a não parte tem que emocional. poupar jogador. Não, hoje eu quero que tenhamos requintes de Romarinho pra Kleber Machado. É isso que eu quero hoje. Sensacional. Então é o seguinte, falando dessas competições que os brasileiros acabaram se sobressaindo, ontem teve Libertadores também. O Botafogo perdeu, mas avançou, que seria uma missão, não diria quase impossível por ser futebol, mas impossível. Era muito difícil reverter um placar. Teve ali um sustinho, só que o Botafogo já foi mais tranquilo, foi com um time misto. O Penharol, obviamente, ia vir para cima. O Botafogo achou o momento ali ainda para marcar mais uma vez e aí fechou a tampa. E o Botafogo agora vai enfrentar o Atlético Mineiro, Paulo. Tem favoritismo essa final? Não existe. 2 grandes clubes disputando uma grande final. Pode ter certeza que vai ser aquele do para o ímpar. Que vença o melhor, porque vai ser um jogo lindíssimo. Talvez não seja um jogo muito técnico. Talvez seja um jogo por demais vibrante, luta, Eu garra, acho que vai coração. ser amarrado um jogo. Vai ser Amarrado. jogo E a gente amarrado, tá falando de um 1 a 0. jogo único. A gente tá falando de um jogo único. Não, exatamente. Ou seja, tem que ver o E dia aonde? do jogador. E onde será? E onde será o jogo? É, eu acho que a torcida do River agora, que tinha comprado o ingresso, vai ter que ficar ali Vai vender, curtindo vai do lado repassar de... o ingresso. Vamos ter que passar Quem pro vai, amigo. quem vai pagar caro são os torcedores brasileiros, né? Na mão de É, cambistas exato. argentinos. Você imagina? Os caras vão enfiar a Imagina faca. se a Comebol quisesse trazer um jogo pro Brasil. Ah, Eles não, vão ficar loucos, ia, os ficar, ia sul-americanos facilitar. iam ficar E loucos. vale ressaltar a festa que está em Minas Gerais também, hein? Claro. Cruzeiro, Atlético Mineiro, os dois Imagina, times conquistando rapaz. vaga Muito legal. em finais importantes. Coisa linda. Ou Muito você não legal tem ninguém pro estado. triste em Minas Ah, Gerais. estão comendo pão de queijo, tomando aquele café com alegria. Bom demais. É bom demais, Bom Sam. demais. Doce de Mas vamos leite. fazer o seguinte, Lucão, pode subir o hino do Corinthians, porque Ei. agora é hora. O Corinthians viajou até Buenos Aires para encarar o Racing. Solta aí. O Corinthians em solo argentino. Para fugir da greve geral que afetou todos os voos para o país desta quarta-feira, a delegação alvinegra aterrissou em Buenos Aires 2 dias antes do jogo e foi recebida pela Fiel. Clima de decisão. É a chance de disputar uma final de campeonato? Há 5 anos sem levantar nenhum troféu, o corintiano anda incomodado e ansioso. Ter essa dificuldade de título, é claro que a gente também sente. Todo mundo sabe que o Corinthians tem que voltar a conquistar título. Então a gente está atrás disso. Romero deve ser novidade no time do Corinthians. Memphis jogou os 90 minutos segunda-feira em Cuiabá pelo Brasileirão e também na primeira partida contra o Racing. Por isso pode começar no banco, mas não faltará poder ofensivo. O artilheiro Yuri Alberto volta após cumprir suspensão no Campeonato Nacional. O objetivo é um só: ganhar no tempo normal para evitar os pênaltis. Uma missão complicada. O palco é o estádio El Cilindro, aqui em Avejaneda. Uma das casas de Carlos Gardel, um dos maiores cantores de tango de todos os tempos. Era sócio do Racing. A ele se juntarão mais de 51 mil pessoas. Todos os ingressos foram vendidos para a noite que pode ser a mais importante da história do clube nos últimos 35 anos. Desde a Recopa de 1989, nunca mais o Racing chegou a uma final internacional. A fila é enorme para uma equipe que nos tempos de Gardel ganhou 7 campeonatos argentinos seguidos e foi o primeiro time argentino a ganhar a Libertadores e o Mundial em 1967. La Academia, como é conhecida, também gosta de falar que é o primeiro grande. O sonho é para todos, mas apenas um lado irá realizá-lo, em busca da grande conquista. Salve o Corinthians! E claro que temos os corintianos acompanhando e os que não torcem para o Corinthians, que certamente estarão torcendo para o Racing hoje, assim como este áudio que eu recebi Certamente dessa estão- criança. estão Olha só, secando. vou pôr aqui pra... de título,
Hoje o jogo do Corinthians e Racing vai ser 2-0 para o Racing. Vai. Esse aí é o filho do Cecel. Obrigado pelas mensagens. Tem mais chegando aqui e o Paulo falou uma coisa interessante também para falar sobre as vagas do Mundial. Garantidos. Garantidos, 4 né? clubes brasileiros. A gente Isso é tem uma o bênção. Fluminense. O Atlético, Ou o Botafogo, Botafogo o Palmeiras e o Flamengo. E o Flamengo, não é isso? É isso. É isso. aí. Exato. Olha aqui o pessoal também mandando. A Luciana de São Sebastião, Corinthians ganha, claro, Timão. Hoje o SBT estoura de audiência, já está estourando de audiência aqui no SBT vai ser Esporte, lindo. graças a vocês, muito obrigado. Lucas mora 38 anos em São José, sou mineiro de Itajubá. Que orgulho do Galo e o Cruzeiro. Mas sou santista, disse o Camilo. Mas eu imagino. Pelo menos a final é alvinegra, né? Porque aí fica Exatamente. tudo em casa. Exatamente. Muito obrigado pelas mensagens. Vocês podem mandar os palpites de vocês. Eu prometi ontem que ia ter prêmio. Vai ter prêmio sim, já eu falo sobre isso. Mas antes vamos voltar aqui pro assunto do jogo do Corinthians. Você tinha falado que não é hora de poupar. Não. Tá embaixo. E o Paulo falou, né, que o Corinthians vem bem. O Corinthians tem um time bom. O problema é que não tem regularidade. E quando joga bem, parece que não consegue o resultado. E quando joga mal, vai lá e chora no 1-0. O que hoje você espera desse time? 1-0. 1-0, tá bom, né? Não, tem Com o Depay, não, Yuri Alberto. Será que o Depay vai começar como titular essa partida? Cara, eu não colocaria o Depay pra começar, porque eu acho que vai ser um jogo de velocidade. Físico. E o Depay não tá... Não. O Depay vem de 2 jogos jogando 90 minutos. Exato. Entendeu? Ele vem num campo pesado de Itaquera, ele vem numa sauna de Cuiabá. De Cuiabá. Então, assim, precisa dar uma segurada. Eu colocaria no segundo tempo eu ia de Thales e Yuri. E eu ouvi falar de Romero também como titular. Como ele deu a entrevista, né? Então, tendência- todo Presume-se mundo que acha que a tendência é que ele entre. Mas eu acho que o Thales foi bem no último jogo também, Sim. né? Ele acabou tendo... Não chegou a sofrer uma lesão, deu preocupação ali no final, mas tá Sim, tudo mas tá certo, tudo bem, tá tudo tá tudo bem. tranquilo. Não é hora, né, Paulo, então, do Corinthians poupar jogadores e pensar em um time rápido. Ô, Lucas, o que eu venho notando nos jogos do Campeonato Brasileiro, nas competições sul-americanas, as equipes brasileiras, elas não estão apresentando aquele futebol maravilhoso, vistoso de anos atrás. Está tentando, claro, a técnica brasileira, mas a garra. Por quê? As equipes adversárias colocam sangue no campo, colocam coração no campo. E os times brasileiros estão tentando também botar o coração também. Por isso que o jogo de hoje vai ser um jogo dificílimo, não vai ser um jogo altamente técnico. Vai ser um jogo de brio, de luta e, se Deus quiser, o Corinthians vai representar. Corinthians e Racing é um confronto mais complicado do que foi Cruzeiro e Lanús? Você acha que o Corinthians que pegou a pedreira? Acredito que sim. Acredito que o Lanús é um time mais frágil e jogar no cilindro é extremamente complicado. Com o empate, então o jogo é indefinido, não teve uma vantagem em casa, então é um jogo totalmente aberto. E um jogo contra o argentino sempre é difícil. Sim. Sempre é difícil. Então você faz um favor pra mim, você chama o intervalo? Chama. Então chama lá pra gente. Intervalo é a sua hora. Venha! De tradições e glórias mil. Você está assistindo ao SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Flávia, você vai votar em quem? O voto é secreto, mas eu confio no Tabarato. Renegade Automática por R$ 68.900. Tabarato. Autoshop Andrômeda, pioneiro do Vale. Está chegando a 14ª edição do Show de Prêmios Chibata. São mais de 1.400.000 em prêmios para você aproveitar. Acesse chibata.com.br e saiba como participar. Show de Prêmios do Chibata. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos, apoiando o esporte da nossa região. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo. Em 2023, foram estimados mais de 73 mil novos casos só no Brasil. Por isso, mulheres a partir dos 40 anos devem fazer anualmente a mamografia, um exame que é um importante aliado da mulher no diagnóstico precoce.
sempre fique atenta a qualquer sinal de anormalidade. Caso encontre, procure imediatamente o serviço de saúde. Prevenir é um ato de amor com você mesma. A TV Tati SBT e o Instituto do Câncer Brasil abraçam essa campanha. A mega ação de vendas do Espaço Auto Shopping é para todo mundo. É para você que busca um carro novo e aqui você encontra mais opções que qualquer outro lugar. É para você que quer financiar o carro dos sonhos com as melhores condições garantidas. É para você que busca economia, veículos abaixo da tabela e condições imperdíveis. Na hora de trocar de carro, vem para a ação de vendas do Espaço Auto Shopping. Em Jacareí, Avenida Siqueira Campos, número 333. O SBT apresenta uma verdadeira disputa de gigantes. Os dois maiores vencedores em um confronto cheio de história. Duas baita camisas. Real Madrid e Milan. Terça, 15 para 5 da tarde. Jogaço da UEFA Champions League. Você tá no clima? Tá aqui no SBT curtindo a liga. Essa transmissão é um oferecimento de Mastercard e PlayStation, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Estamos de volta com o SBT Esportes. Eu tô lendo aqui os palpites de vocês já, mas eu quero aproveitar para mandar um abraço pro nosso querido Weslão, grande craque que joga com a gente, né, Arthur? De bola, faz as melhores resenhas. O Weslão, Paulo Campos, ele depois toda quarta a gente joga e toda quinta-feira de manhã ele solta um resumão. Analisando todos os jogadores. Sabe qual que foi o meu essa semana? Eu queria entender com vocês se isso é um comentário positivo ou negativo. Ô Weslão, você me explica depois. Lucas Tavares, mistura de águia com guepardo. Belo animal dentro de campo. Adorei essa. Olha eu queria entender, Weslão, se você fez um comentário positivo ou negativo. Goleirão, a águia. Foi bom? Pô, Deixa eu mandar um abraço pro Mesomo também, que fez um golaço em mim no final do jogo ontem. Mas eu acho que ele deixou tudo pro final do jogo, viu, Cecel? Porque ele não marcou, não correu durante o jogo. Chegou no final, tava com energia. Joga muita bola. Ex-jogador em atividade. Tava impedido, mas joga muito. E toda a rapaziada lá. Mas vamos falar do jogo do Corinthians, então. Que também tem um cara que voltou a jogar e hoje é essencial nesse time, que é o Yuri Alberto. Tem que ser hoje mais do que nunca o protagonista da partida. Tem que ser o protagonista do Corinthians. Ele precisa mostrar aquilo que ele vem ultimamente executando. Sim. Com assistências, com gols. Hoje é dia dele aparecer mais do que no Corinthians precisa dele. Colocar ele mais pelos lados, tirar ele um pouco, descentralizar. Quantos gols ele faz hoje, Cecil? Quero ver. Não comenta, né? Deixa eu mandar um abraço pro Dunga, pra galera do Taubaté Futebol, que mandou aqui pra gente um abraço. 2-1 pro Corinthians hoje. Pessoal mandando foto aqui que tá assistindo a gente, legal. Um abraço pro genro do Cecel, corintiano, tá na expectativa. Já que a gente falou do Yuri Alberto, vamos ver o que o Yuri Alberto falou sobre a expectativa para esse jogo, ele que ficou fora contra o Cuiabá. Pô, esses dois gols tiveram uma importância muito boa para mim, muito positiva, de muita confiança. Creio que o grupo todo fez uma grande partida, infelizmente com as condições climáticas acabou mudando um pouco o jogo, mas eu creio que na partida de amanhã a gente tem preparado bastante, tem treinado muito e eu creio que nós seremos com a vitória amanhã e com a classificação, em nome de Jesus. Sim, eu até cheguei no CT, aí eu brinquei com o Emiliano e falei, meu Deus do céu, cara, é muito ruim ficar fora. É um nervosismo muito grande ficar assistindo o jogo de fora. Claro que a gente quer sempre estar ajudando, estar junto com meus companheiros, mas foi importante essa uma semana. Pude descansar bastante, pude trabalhar algumas coisas também, alguns objetivos que eu tinha durante meus treinamentos, trabalhos técnicos, a gente pôde ajustar bastante coisa também e creio que estou muito preparado para esse grande jogo. Cara, é um desafio muito grande para nós, né? A gente sabe que é uma grande final para nós, a partida mais importante do ano e eu creio que o nosso torcedor vai estar junto com a gente também, nos apoiando do início ao fim do jogo. Sabe, Paulo, o Arthur fez um comentário enquanto ele assistia aqui, eu queria entender o que você entende. O Arthur falou que o Yuri Alberto é um jogadelo.
Jogador modelo, né? O Corinthians nunca teve acostumado assim com jogadores, né? Isso eu não falo, Eu não comento. Ô, Cecel, mas eu vou te falar, sabe quando o Yuri Alberto vai literalmente falar, vai ganhar o título de craque? Quando ele vier aqui no SBT Esportes, que eu tô falando, tentando essa ponte aí. Ô, Yuri Alberto, vem pra cá, ser aqui de São José dos Campos. Vamos fazer uma resenha no final do ano. Quer a dica? Quando ele jogar na Neoquímica Arena, fizer gol, vai pra padaria 9 de julho, que ele tá lá. Vai na padaria 9 de julho, fala, ô Yuri, vamos lá. Esse é o programa que mais premia. Exatamente. Aliás, falando em prêmios, Cecel, muito obrigado. É que você acredita que eu não tô com a mochila aqui, mas o pessoal já viu a mochilinha do SBT Esportes e estive pensando, nada mais justo em jogo no SBT, grande audiência, a gente presentear os nossos telespectadores também, mas só que hoje eu vou fazer diferente. A mensagem mais legal do porquê você deve ganhar a mochila do SBT Esportes. Por que você deve ganhar, né? Você vai escrever o seu nome e a cidade e vai mandar neste número. Cadê? Aqui. 991848566, porque a mochila do SBT Esportes tem que ser sua e a gente vai... você tem que você manda aí a sua mensagem. Eu acho que é legal porque isso tá valendo a partir de agora até a hora do jogo. Ah, tá assistindo o jogo. Manda foto assistindo o jogo, hein, Cecel? Boa. Manda foto assistindo o jogo do Corinthians, manda sua mensagem, a mensagem mais legal, vocês vão me ajudar a escolher. E a gente vai premiar com a mochila do SBT Esportes. E seguindo, então, continua mandando, tá aqui, ó. Ah, por que é sua? Por que você não quer? Torto, o que você falaria? Porque o ano já tem sido muito sofrido, aí, a gente é corintiano, né? A gente merece aí ter um prêmio nesse final de ano, é por isso. Sensacional. Cecel, joga a possível escalação, que inclusive é do meu timão, o Lud tá aqui para ajudar a gente a analisar, do Corinthians hoje. Lud, é isso mesmo? Olha aí, o Hugo Sim, Souza, o André Ramalho. A gente trabalhou ontem nas nossas lives com essa possibilidade, né? As duas dúvidas aí seriam no ataque na lateral esquerda. Tem uma possibilidade de ser o Hugo, pelo cansaço e o desgaste que vem tendo o Matheus Bidu, né? O Hugo estava lesionado, né? O Hugo estava machucado e veio, né, se recuperando. Não era uma grave lesão, então está à disposição. E aí a dúvida que a gente falou, né? Começar com o Memphis desgastado ou começar com o Thales para ser um jogo mais rápido. Me preocupa se a gente começar com o Hugo por conta do camisa 7 do Racing, o Salas. Que ele já fez aquele gol de cobertura logo com 5 minutos, né? Exatamente. E é um cara muito rápido. Então o Hugo ele tem uma marcação melhor, mas ele é mais lento do que o Bidu na corrida. Então, se o Salas botar uma bola ali na ponta, ele pode ser complicado. E eu não colocaria o Depay, eu pouparia o Depay se fosse o Ramon e o Emiliano, para ter o Thales, para ter um ataque um pouco mais rápido, e aí o Memphis ao decorrer do jogo. O meio de campo deve ser esse mesmo, não deve mudar. Apesar que o Rodrigo Garro tá pendurado, né? Ele é o único pendurado, ele tá com cartão amarelo. Ele não joga a final, então. Sim. E se ele tomar o cartão amarelo, ele não joga a final. Isso, não zera os cartões, passar de fase. E isso seria uma perda muito grande pro time do Corinthians, porque o Garro ali é a cabeça do time, né? Mas se ter ideia, o Alexander Barbosa ontem do Botafogo não jogou o tempo todo porque também tá pendurado. Ele poderia ficar fora da final. O goleiro do Botafogo também, o John, tava correndo esse risco. Teve ali no intervalo que o goleiro adversário foi expulso, ele correu esse risco também. E Paulo, então, se você fosse o treinador, hora do Corinthians, de fato, ter uma postura mais ofensiva no começo de jogo, esperar para entender o Racing, o que você faria? Olha, você vendo essa formação aqui de zaga, o Fagner, o André Ramalho, o Félix e o Hugo, teoricamente é uma defesa mais postada. Porque não é, o Bidu já é um atacante, mais ofensivo, um jogador mais ofensivo lateral. Então, tá postado. O Martínez e o Carrilho vão fazer essa proteção junto com o Charles na frente do quarteto de defesa. Ali vai ficar a grande diferença. O Rodrigo Garro trabalhando mais próximo do Depay e do Yuri Alberto. Eu acredito o seguinte, dependendo da situação do jogo, após o primeiro tempo, o Charles vai sair para a entrada do Coronado. Que o Coronado vai ajudar ofensivamente a equipe. Dependendo do resultado do primeiro tempo, Paulo, pode ser que saia o Rodrigo Garro. Porque a gente tem uma outra decisão na segunda-feira, que é um clássico contra o Palmeiras. E o Coronado não joga. O Coronado está suspenso para o jogo contra o Palmeiras, assim como o André Ramalho, que foi suspenso pelo STJD. Joga hoje, mas também tem que pensar em esse. Sim, tem que pensar. Porque o Arthur falou bem. Decisão atrás de são decisão. Decisões que o Corinthians tem. Só que só está nessa situação porque o Corinthians próprio se colocou. Se tivesse bem ou tranquilo, meio de tabela do brasileiro, não precisava se preocupar. Ia ser um derby normal. E se você olhar, né, nos jogos que o Corinthians fez esse ano, muitas oportunidades o Corinthians teve de somar 3 pontos, ou minimamente empatar o jogo, e não aconteceu. Então, quando você fala realmente que o Corinthians se colocou, é um fato. E olhando para essa partida contra o Racing, eu vou me posicionar aqui agora, porque o retrospecto dessa partida, olha, são 9 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Racing aponta aí uma pequena vantagem para o adversário do Timão. O duelo atualmente conta com uma vitória do Corinthians, 6 empates
e 2 vitórias do Racing e o último, vocês lembram, em 2-2. Seria o presságio, Paulo, de mais um empate, Arthur e Luiz? Olha, é um resultado muito difícil. Eu acredito na vitória do Corinthians, mas eu acho que esse jogo será empate e a decisão por pênaltis, o Corinthians será vencedor. Você tem um número bom de um cardiologista para passar? O negócio é o seguinte, você com a sua confiança, capacidade e conhecimento, Arthur e Lucas aqui que são corintianos. Então vamos torcer a emoção, vencer nos pênaltis. Rapaz. Misericórdia. O Hugo tá catando muito, né? O Hugo tá jogando, exatamente. Temos só uma ressalva, que eu acho que o Corinthians, em determinados momentos do ano, quando ele tem a vantagem no placar, faz 1-0, ele recua muito o time. Acho que se acontecer isso no jogo de hoje é um perigo. É perigoso. Não pode recuar como tem recuado nos jogos. Você sabe que a gente está recebendo várias mensagens já das pessoas, então não se esqueçam, quer ganhar o prêmio do SBT Esportes, a mochila, manda aqui no nosso WhatsApp, você tem até a hora do jogo. Quem mandar assistindo o jogo, a gente vai contar mais pontos, hein? Tem que mandar lá, manda sua mensagem. Da audiência, muito obrigado pela participação de vocês, pelos nossos corintianos. Cecel, muito obrigado por você fazer parte também. Rapidamente, que a gente tem 40 segundos de palpite pro jogo de hoje. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians, você? Um grande abraço, vitória do Corinthians. Quanto? No pênalti. Você? Eu vou de empate também nos pênaltis. E você, Cecel? Você, Cecel, quanto vai ser o jogo de hoje? 2-1 pro Racing. 2-1 pro Racing. Eu acho que vai se repetir 2-2 e acho que o Corinthians vai passar nos pênaltis. Faz o primeiro aí. O Cecel tá esperto. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi o SBT Esportes Vale de hoje. Você fica com Chega Mais agora e você sabe, a melhor jogada é aqui. Tchau. Salve o Corinthians!